Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem. Eu agradeço muito a pontualidade dos senhores e essa jovem que está aqui, ela está distribuindo uma lembrança nossa pela pontualidade dos senhores. Né? Diz que a melhor forma de nós mostrarmos a quem chega atrasado que estão errados é elogiando os que chegam no horário. Não é? Então, muito obrigado à presença de todos vocês. Eu queria fazer uma saudação muito especial à Ana Maria, que está aqui na mesa, né, que os senhores ouviram hoje de manhã cedo, o carinho que eu tenho por ela e o carinho que nós temos pela Lureni, né, que dirige hoje a SLTI. De vez em quando, no passado, nós já tivemos algumas pequenas divergências, mas isso fez com que eu os admirasse ainda mais, porque as pessoas que divergem em ideias e não sobre pessoas fazem esse país crescer. E a evolução das normas hoje deve muito a essas duas pessoas aqui, que enfrentaram desafios, resistência desde a época do pregão. Né? E uma saudação também muito especial ao Frederico, do Tribunal de Contas da União, né? Com quem eu tenho o privilégio de já ter convivido aí quase 20 anos, né, Fred? Quase 20 anos, em momentos diferentes da nossa vida, em situações diferentes da nossa vida, mas sempre um grande profissional. E eu costumo me referir a ele como uma pessoa extremamente competente no que faz, né? Uma cabeça diferente, fazendo o que todos nós fazemos no dia a dia. Né? Então, eram essas as nossas saudações iniciais que gostaríamos de fazer. Os senhores receberam um roteiro para poder acompanhar a nossa exposição e foi distribuído na entrada aqui, e é por isso que eu tenho que agradecer à Universidade dos Correios, o Natal Jesus, né? Que está conduzindo os assuntos aqui dentro. Além de agradecer ao Falcão pela carinhosa apresentação, ele foi professor também na ESAP, onde eu me formei, onde tive meu primeiro curso superior. Nós vamos abordar dois assuntos com muita brevidade e vamos tentar trazer alguns pontos que nós acreditamos que podem despertar a curiosidade dos que trabalham no dia a dia desse tema. Então nós vamos seguir o roteiro, mas o roteiro tem mais informações do que tem nos slides. Tá certo? Então, não precisa anotar isso, pode anotar suas impressões pessoais. Primeira questão que gostaríamos de falar é sobre, e aí estão os assuntos que nós vamos discorrer, pregão, questões sobre participação de pequenas e microempresas, questões sobre preços. Essa questão sobre preços, nós vamos voltar depois para falar sobre preços no Brasil. Lá no item 2.3, onde eu vou contar um pouquinho das nossas pessoais lutas, as lutas do nosso escritório de advocacia. Então, questões sobre preços, né? Pré-qualificação no pregão, sistema de registro de preços, alguns pontos que são relevantes, limitação à carona, novos problemas para o gerenciador, as nossas lutas e algumas recomendações práticas. Então, vamos trabalhar nessa linha. Eu poderia destacar vários acórdãos do Tribunal de Contas da União, mas destaquei esse. Quando eu comecei a minha carreira como palestrante, nós falávamos em jurisprudência dos tribunais de contas e as pessoas riam. O Tribunal de Contas não tem jurisprudência, quem tem jurisprudência é judiciário. Hoje, ninguém duvida no Brasil que se deve muito à interpretação que o Tribunal de Contas da União faz em vários assuntos, porque ele age de ofício. É diferente da situação que vai ao judiciário, em que só vai ao judiciário porque alguém se sentiu prejudicado. Né? No Tribunal de Contas, não. Isso ocorre em função de auditorias, em função de inspeções, denúncias, representações. Então, é um terreno muito fértil. Eu diria hoje, assim, sem medo de errar, que é o tribunal que detém o maior volume de jurisprudências no mundo sobre licitação. E isso basta a gente comparar, porque não temos outro tribunal que tenha o número de decisões que o nosso Tribunal de Contas faz, né? Entre os países que adotam o modelo do Tribunal de Contas. Então, eu sempre começo fazendo uma saudação especial ao Tribunal de Contas da União, onde eu vivi de perto a atuação do TCU, especialmente porque integrei o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que no modelo federativo o paradigma é o TCU. Então vamos lá, TCU decidiu dar à ciência à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento sobre a seguinte impropriedade: a exigência de apresentação para fins de enquadramento no tratamento jurídico diferenciado de que trata a Lei Complementar 123, de declaração de que a receita bruta anual do ano calendário anterior não excedeu o limite fixado no Estatuto Nacional da Microempresa da Empresa de Pequeno Porte.
Ocorrência identificada no curso do pregão número tal e que afronta o artigo 3º, parágrafo 9º da referida lei, que estabelece a exclusão do aludido tratamento diferenciado no mês subsequente à ocorrência do excesso. Ressalvado o parágrafo 9A do mesmo artigo, 9A do mesmo artigo. Então, vejam só, essa ocorrência é comum. Houve uma tentativa de mudança da Lei Complementar 123 para estabelecer o seguinte: a empresa que ultrapassar o limite estabelecido no artigo 3º, inciso 2, ela está excluída do certame. Perfeito. Mas também houve uma tentativa para estabelecer o seguinte: a pequena e microempresa não pode participar de licitação grande. E isso seria um freio à tentativa de desenvolver a pequena e microempresa. Particularmente, eu nunca aplaudi essa ideia. Essa ideia não vem avançando. Por quê? Porque a pequena e microempresa, como um filho, né, tem direito a ter horizontes maiores, tem direito de buscar licitações maiores. Mas é claro que há uma responsabilidade da comissão de licitação de distinguir o joio do trigo. Existem compras grandes, serviços de alta complexidade, obras de grande envergadura, que não podem ser permitida a participação de qualquer um. Então é preciso que tomemos muito cuidado nesse ponto, aumentando o rigor da qualificação técnica. Vejam, dia a dia a imprensa noticia contratos sem conclusão, sem execução. E isso é péssimo para o país, porque a continuidade de uma obra custa muito mais caro do que uma obra feita por uma única empresa. Mesmo quando nós aplicamos a regra do parcelamento, se ocorrer a paralisação, isso é muito danoso para o erário. Mas estão faltando decisões aplaudindo os que conseguem restringir a competição corretamente. Vejam, não existe, embora na Constituição Federal e no artigo 3º nós tentamos privilegiar a isonomia, no caso de uma competição, ela tem que ser regrada pelo Estado, limitada pelo Estado. Ninguém imagina um concurso para juiz, admitindo que não é formado em direito. Embora existam pessoas muito mais justas do que os formados em direito, né? Eu fiz concurso para juiz, passei na segunda ou terceira tentativa que eu fiz, né? Continuei estudando, claro, mas ninguém me perguntou até hoje se eu sou uma pessoa justa. Então, vejam só, existem atributos que são intrínsecos aos licitantes e intrínsecos aos objetos. Mas toda vez que o gestor caminha nessa direção, ele se sente temeroso. Por quê que se sente temeroso? Porque não sabe qual é o limite que ele pode restringir a competição. Então, veja só, se nós tivéssemos tido melhores decisões do Judiciário, do Tribunal de Contas, em reforço aos artigos 12 e 15 da Lei de Licitações, que são os artigos que permitem as restrições à competição, nós hoje teríamos uma administração mais moderna. Mas nós tivemos muitas decisões privilegiando a isonomia e o gestor acabou ficando com medo de ousar. E Silvio Vitrozzi, que é uma especialista em tribunais de contas no mundo e em controle interno e externo no mundo, diz que o controle há de ser exercido de tal modo que imponha respeito ao controlado, mas não temor à inovação. Então, esse cenário é importante, que a gente procure prestigiar as decisões que restringem a competição validamente. Essa decisão do Tribunal de Contas da União, a qual eu me referi, ela merece uma condenação, a do TCU não merece condenação. A atuação do gestor merece uma condenação, mas é explicável. Ele não tem como saber se a empresa ultrapassou o limite da receita no mês anterior, no regime anterior. Então, o que ele fez? Pediu uma declaração. É melhor pedir a declaração do que a certidão, tá certo? Porque pedir certidão burocratiza a vida da empresa. E a Lei Complementar 123 tem um dos seus fundamentos, né, com o entusiasmo que teve a Ana Maria, né, o pessoal da SLTI, teve como um dos fundamentos reduzir a burocracia estatal. Porque é ela que reduz a produtividade no Brasil. É a burocracia do Estado. Então, vejam, não pode-se pedir a declaração nem a certidão. Mas o Tribunal de Contas da União, quando recebe uma representação por uma pequena e microempresa que abusou
ultrapassou a receita e continuou querendo os privilégios, porque ela pode continuar na licitação, não há o menor problema, e que quis privilégios de pequena e microempresa, o Tribunal de Contas tem declarado, tem inabilitado a empresa. Existem acórdãos já nesse sentido. E aí, há uma sutileza aqui que eu não chamei atenção, é o parágrafo 9A. Os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 9º dar-se-ão no ano calendário subsequente, se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% do limite referido no inciso 2. Isso por quê? Porque pode, no ano calendário, somado ao ano calendário anterior, ocorrer dela ultrapassar, mas há que se avaliar esse limite. Então, há um limite de tolerância de até 20%. É uma inovação de 11/10/2011 pela Lei Complementar 139. Outra questão agora que me parece importante abordar, tanto para comissões de licitação quanto para pregoeiros, é a melhor definição de responsabilidade. Acredito que o Brasil precisa, e não tem dúvida que a maioria dos senhores concordariam conosco facilmente, de uma definição de matriz de responsabilidade. O que ocorre com isso hoje? Todo mundo controla todo mundo fica com medo de todo mundo, e a gente acaba não sabendo exatamente os limites da atuação de cada um. Então, nós hoje precisamos de uma lei mais moderna, que, sem retirar poderes dos órgãos de controle, porque se nós pretendermos fazer isso, nós voltamos ao inferno de corrupções que o mundo inteiro assiste por falta de órgãos estruturados para o combate à corrupção. Então, nós não podemos reduzir poderes, mas nós podemos estabelecer uma matriz de responsabilidade. Quem cuida do quê e em que situação? Por exemplo, sinto falta na legislação de uma definição precisa para o que tem aí no quadro, para essa decisão. Veja, o Tribunal de Contas da União, com absoluto acerto, entendeu que o pregoeiro não responde por superfaturamento, assim como a comissão de licitação não responde por superfaturamento. Porque a comissão de licitação e o pregoeiro licitam de alfinete até foguete, não é assim que a gente fala, Ana Maria? Licitam de alfinete até foguete. O que eles são especialistas? São especialistas no procedimento da licitação. Eles não podem ser penalizados pelo objeto, eles não podem ser penalizados pelo preço. Na administração pública, com observância do princípio da segregação das funções, há de haver órgão próprio ou servidores com responsabilidade própria para fazer as estimativas de preço. É um assunto que nós voltaremos adiante na nossa exposição. Mas o pregoeiro não pode ser responsabilizado se ele recebe uma informação de que este apontador e passador de slides custa R$300 e ele adjudica por R$299 ou R$300. E se esse objeto custar 100 ou 20 mil, a responsabilidade não é dele. E não pode ser dele, porque senão nós estamos concentrando funções numa mesma pessoa. E os especialistas em combate à corrupção no mundo, entre eles, tem um que merece a minha preferência, né? Porque ele começou a estudar corrupção, e ele se tornou consultor em 26 países do mundo. Não que queiram ser corruptos, mas que querem combater a corrupção, né? E ele se tornou especialista nisso. Robert Kligard. E Robert afirma o seguinte, eu estou falando já com maior intimidade com Robert, viu, Falcão? Então, veja só, Robert afirma o seguinte, que se você não separar adequadamente as funções, você acaba favorecendo a corrupção, porque o corruptor tende a procurar quem detém mais poder. Robert Kligard também coloca outras causas de corrupção no mundo. Por exemplo, baixa remuneração, instabilidade da chefia por excesso de DAS, mas como essas outras duas não acontecem no Brasil, eu vou me deter só na primeira, segregação das funções. Vejam aqui, então o TCU decidiu, e com absoluto acerto e com meu aplauso, não caberia na função de pregoeira recusar citar os preços então adotados como referência pela ICT. As atribuições do pregoeiro estão detalhadas no artigo 9º e não envolveriam a competência para questionar ou mesmo ressalvar as especificações técnicas e os preços estimados. Veja, cada um com a sua precisa função, mas a norma não coloca isso com toda a clareza que a gente precisa,
porque é muito difícil normatizar com a multifacetada estrutura administrativa que nós temos. O que o decreto fez, e fez corretamente? Essas são as atribuições do pregoeiro. As atribuições da CPL são essas. Mas a SLTI não pode normatizar, terá dificuldade para dizer o seguinte: a divisão de compras deve elaborar o termo de referência. Compreendam, porque esse órgão pode não existir em todas as estruturas administrativas, o que gera muito problema. Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar com nomenclaturas diferenciadas. Órgão requisitante, órgão encarregado de fazer pesquisa, porque nós não temos uma terminologia administrativa unificada. E também seria muito difícil tê-la e ofenderia o regime federativo. Não é esse o propósito. Eu destaquei esse acórdão, esse edital, essa situação aqui, porque ela é bastante curiosa. Quando nós lançamos nosso livro de pregão e registro de preços, nós admitimos a possibilidade de continuar existindo um procedimento que nasceu no Banco do Brasil e que o Tribunal de Contas da União validou como forma de seleção, que é a pré-qualificação. E a pré-qualificação no Brasil é muito pouco utilizada. Então, nós admitimos o seguinte: em objetos de grande complexidade, ou de risco, ou de contratações frequentes, a administração pode resolver o problema da especificação do objeto, fazendo uma especificação sumária e ordenando a pré-qualificação. A pré-qualificação é um edital, como o nome indica, vem antes da licitação. E eu trouxe aos senhores aqui essa ideia, porque quando se comenta do pregão, as pessoas dizem: o pregão tem uma diferença da 8666? Na 8666 a gente compra porcaria, e no pregão a gente compra porcaria bem rapidinho. Então, veja só, se a gente está comprando porcaria, eu ainda vou ver no Brasil acórdãos condenando o servidor por comprar porcaria, por aceitar porcaria, ok? Mas nós temos hoje ferramental para isso. O que acontece é que esse ferramental ainda não está ao alcance, ao conhecimento de todos. E tem que estar. Então, por exemplo, a pré-qualificação. Aqui foi pré-qualificação de hemoderivados. Mas na área de projetos, hoje se discute se projeto pode ser feito por pregão, se não pode. Eu até admito ser possível se houver pré-qualificação de licitantes. Eu posso fazer pré-qualificação de objeto, pré-qualificação de licitantes. O RDC, não é, doutora Ana Maria, cuidou de fazer pré-qualificação de licitantes e pré-qualificação de objetos. É que fizeram. Então, veja só, quem vai competir depois vai ser o joio com joio e o trigo com trigo, e não o joio com trigo. Aí está a pré-qualificação, o precedente que nós temos no Ministério da Saúde, que era para fornecimento de serviço de beneficiamento de plasma voltado à produção de hemoderivados, tá certo? E aqui tem uma decisão do Tribunal de Contas da União, de 2007, assegurando que a contratação foi realizada em 3 etapas: audiência pública, para ser dado amplo conhecimento aos interessados, bem como para discutir as eventuais sugestões e críticas ao edital. Procedimento de pré-qualificação, para verificar quais empresas possuem de fato as condições necessárias para executar o futuro contrato. E pregão presencial, a ser realizado apenas entre as empresas consideradas pré-qualificadas. Vejam, a grande crítica do pregão pode ser trabalhada com essa liberdade de outros instrumentos, como a pré-qualificação. No Maranhão, nós sugeríamos a CAEMA fazer a pré-qualificação de empreiteiras para uma grande obra que foi realizada no Estado. E, para surpresa de todos, a licitação foi muito mais rápida. Mas teve pré-qualificação e a licitação foi muito mais rápida, com recursos federais. Porque na pré-qualificação você separa, facilita cartel. Não é verdade. Porque a hora que nós estivermos pensando só no cartel, não teremos disputa de preços, e nesse caso teve disputa de preços. Então, veja só, existe ferramental adequado. Aí, eu vou tirar um minutinho do nosso trabalho para fazer uma crítica que eu quero que seja recebida pelo governo como uma crítica construtiva. Vejam, se os senhores repararem a primeira edição da medida provisória com a segunda edição da medida provisória do pregão, os senhores perceberão uma diferença.
foi inserido 2 artigos. Na minha opinião, tinha que ter sido inserido 3. Quando saiu a primeira edição da medida provisória, eu estava, como sempre, sem nada para fazer na minha vida, coloquei o Diário Oficial debaixo do braço, redigi um pequeno texto e fui à consultoria jurídica da Presidência da República. Era, se não me engano, dia 5 de maio de 2000. A medida provisória é do dia 4 de maio, foi no dia seguinte. Publicado no dia seguinte. E fui lá e disse o seguinte, olha, consultor jurídico, eu estou preocupado, porque está vindo uma nova modalidade de licitação que pode botar abaixo 8666. E o que você está preocupado? Eu disse, não, isso é bom. Ela já existe lá na Anatel? Na Anatel, já existe. Mas não é isso que me preocupa, com uma outra coisa. É que esqueceram um artigo, obrigando a qualificar previamente o pregoeiro. Puxa, uma boa ideia, Jacobi. Vamos colocar aqui. Colocou. Eu tenho uma segunda ideia. Nós temos que prestigiar a Lei 9755. É uma lei que diz que todos os editais do Brasil deveriam ir para um só portal. E o portal escolhido pela Lei 9755 foi o do TCU, do Tribunal de Contas da União, que eu acho que regulamentou muito mal na resolução número 28, a meu juízo. Tá? Podia ter dado um espaço fantástico, mas foi regulamentado. Tá? E a terceira, eu disse assim, eu acho que quem mexe com licitação tem que ter uma remuneração diferenciada, porque está no artigo 39, parágrafo 7º da Constituição, que o que a gente economiza de custeio tem que reverter para o servidor. E eu acho que não tem área onde fique mais patente isso. Oh, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. A terceira foi rejeitada, né? Vocês sabem disso. Mas eu continuei com a bandeira. Então, veja só, eu queria dizer o seguinte, a quem tem no nosso país o extraordinário poder de colocar normas no mundo, mesmo que sejam normas pequenininhas, não esqueçam o principal ator do processo, o pregoeiro, a CPL, porque são eles que vão fazer a licitação. E se a gente não disser tem que qualificar antes, não é qualificar, chama o Jacobi, chama o Marçal Justo. Vocês viram que o Marçal Justo não veio porque ele ficou com medo de me enfrentar, ele mandou o André essa vez, né? Vocês sabem disso, né? É brincadeira, é muito meu amigo, até brinquei com o André aqui sobre isso. Então, veja só, mas até com os próprios servidores, reúne o jurídico, a CPL, tiram 1 ou 2 dias para se treinarem, para se qualificarem para o desafio. E isso precisa mudar. Então, toda vez que for redigir uma norma nova, colocar um tempo para maturação, como fez essa lei da responsabilidade civil da pessoa jurídica, 90 dias, pode ser 3 dias, pode ser com 5, estamos com pressa, todos estamos com pressa. Mas pelo menos 1 ou 2 dias para pré-qualificar, para colocar um tutorial no ar, para tentar pensar que não haverá mudança sem a mudança das pessoas. E é isso que nós acreditamos. Então, veja só, continuei com a minha briga pela melhor remuneração do pregoeiro. Os senhores sabem, no Brasil, a Ordem dos Pregoeiros do Brasil está classificando os municípios que já implementaram essa ideia de gratificação especial ao pregoeiro por condução da sessão do pregão. A ideia está pegando, o Rio de Janeiro já tem, o Distrito Federal já tem, ainda não é como a gente quer. A gente quer que seja por jeton, seja diferenciado, que possa acumular com outras funções, porque o jeton pode, mas a gente vai chegar lá. Tá? É o caminho. Toda jornada de 1000 léguas se inicia com um passo, não é, Ana Maria? Então, vamos lá, é essa a ideia. Então, quando forem regulamentar, em qualquer nível, não esqueçam, começando pela qualificação do servidor. E eu digo em qualquer nível, porque todos os senhores foram dotados na 8666 do poder de regulamentar. Todos os senhores aqui presentes. Não é só a SLTI. O artigo 115 da Lei de Licitações, essa que os senhores têm em mãos, autoriza o órgão, que é o órgão, é a unidade, pequenininha. Tá? Pode ser divisão de licitação. A unidade tem poder regulamentar. É uma inovação extraordinária da Lei de Licitações. E que, de vez em quando, o TCU solta alguns acordos assim maravilhosos. Regulamente isso, regulamente aquilo. Use, e às vezes até cita o artigo 115. Tá certo? Então, os senhores têm poder de regulamentar internamente. Não esqueçam nunca do ator no cenário. Aqui, nós projetamos esse item. Aqui está o primeiro precedente que nós temos no Brasil de pré-qualificação, que foi parar no TCU. É de portas de segurança para agências do Banco do Brasil, de 95. E o TCU admitiu a legalidade.
E aí está um pregão, né, da Sessão Pública de Pregão, com alguns detalhes no trabalho que os senhores têm em mãos. Eu tenho os detalhamentos, não vou me deter aqui. Sistema de registro de preços, pontos relevantes na nova regulamentação. Bom, eu encaminhei 2 vezes à Presidência da República as minhas sugestões para regulamentar o registro de preços. É uma ferramenta extraordinária. Eu trabalhei com o grupo do Ministério do Planejamento, com o ministro Bresser Pereira, que gerou o decreto 2743 de 1998. Trabalhei depois, tive o privilégio, né, de ouvir lá com Wesley Bayer, né, para a elaboração do 3931. E agora sai o decreto 7892. Eu vi que adotaram algumas ideias nossas aqui. E eu vou destacar alguns pontos fazendo uma observação. Formalização da intenção de registro de preços. Ferramenta que já existia no portal e que agora está regulamentada. O objetivo do IRP é somar as demandas de todos os órgãos públicos interessados no objeto que será licitado, ampliando o número de participantes. Eu vi com entusiasmo a Ana Maria falando hoje de manhã cedo do IRP. É realmente uma grande ferramenta. Precisa de alguns aperfeiçoamentos. Por quê? Porque, eventualmente, ainda tem trabalho para o gerenciador na adequação dos projetos. Ainda tem. Então, precisa de alguns aperfeiçoamentos. Mas é uma ideia fantástica, porque a gente começa fazendo compras em larga escala. Imposição de várias limitações à figura do carona. Veja só, nós vamos voltar a esse item no final, questões que são, a meu ver, injustificáveis. Né? Existe um acordo no Tribunal de Contas da União de 2007 que mandava o Ministério do Planejamento reduzir o número de caronas. Mas a média nacional do carona é 1,5 vezes. E o carona, a meu juízo, não é a figura do carona que conta, é que é registro de preços ou não é. Mas eu vou voltar nesse assunto logo a seguir. Tá? Está nos meus últimos slides de hoje. E exigência, então o que aconteceu aqui? Colocaram muitas restrições à figura do carona, né? Também é chamado não participante ou aderente, que são os órgãos que contratam a proposta mais vantajosa, constante da ata de registro de preços do gerenciador. Exigência de autorização do órgão gerenciador para que o carona possa contratar com o fornecedor ou prestador de serviço. Eu achei isso aqui terrível. É uma porta para a corrupção. Mas, se eu tenho que limitar a quantidade de adesões, tem que pedir autorização ao gerenciador. Compreendo, não tem meio termo. Então, eu critico por quê? Porque o governo federal atendeu um apelo de limitar o número de caronas. Só tem um jeito de fazer isso, a anuência do gerenciador. A meu juízo, o decreto deveria ter sido mais claro e dizer o seguinte, não pode recusar até o limite de 5 vezes. Porque senão ficou discricionário. E Robert Grigar também diz, o poder discricionário em excesso atrai o corruptor. Tá? Então, acho que isso deveria ter sido um pouco mais vinculado. O órgão gerenciador não poderá negar a carona se o fornecedor aceitar fornecer. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas eu enalteço o esforço de tentar seguir a decisão do TCU. A norma esclarece que, para listar registro de preços, não é necessário dotação orçamentária. Excelente. Precisamos colocar fim a essa controvérsia. Infelizmente, nós tínhamos decisões divergentes, decisões exigindo dotação orçamentária. Aqui lhes conto que uma das grandes motivações que tive em 98 para levar essa ideia à frente, lá no Ministério, não era o Ministério do Planejamento ainda, era o Ministério da Administração e Reforma do Estado, era o MARI, né? Lembram do MARI? Isso. Foi exatamente que a área de licitações não fosse vítima da área financeira. Vocês já viram a insanidade de todos os anos? Segura o orçamento entre fevereiro e novembro e solta em dezembro. É como se você segurasse as pessoas pelas pernas e, de repente, assim, você tem que correr 1 quilômetro, mas estão segurando suas pernas. Você solta, ela vai tropeçar. Aí tem um monte de irregularidades, um monte de licitações viciadas no final do ano. Então, para romper isso, a gente precisa ampliar algumas ferramentas como o registro de preços. É o único modo. Só tem uma outra insanidade maior do que dessas no Brasil, na área financeira, que é restos a pagar. Né? Restos a pagar virou uma insanidade. Se o dinheiro já foi liberado, por que essa figura? Né? Mas isso é um assunto para um outro dia em matéria de direito financeiro.
órgão federal não pode aderir a atas de outras esferas de governo. Eu compreendo que muita gente pode achar estranho que um órgão federal vá aderir a uma ata de registro de preço de Estado e município, e teria um fundamento lógico para isso. Porque a divulgação do edital é feita no ambiente pequeno. Mas nós estamos falando de carona, que comparou várias atas. Me explique por que é que no passado a Polícia Federal comprou colete à prova de bala, sendo carona do estado do Piauí, e comprou mais barato do Brasil. Será que não tem alguma coisa de prepotência aqui de achar que quem mora nos estados é mais corrupto do que quem mora em Brasília? Eu, inclusive, quando eu viajo pelos estados, a pessoa diz, o senhor mora em Brasília, o senhor é político? Eu disse, não, eu convivo com os políticos que vocês mandam para lá. É diferente. Então, vamos lá, continuando aqui. Serviços que tem uma outra coisa excelente aqui, que eu tenho que enaltecer, letra D2 eu critico, mas compreendo, mas critico. Até porque a Advocacia Geral da União já tinha soltado orientação nesse sentido. Então, quem está regulamentando pode seguir a jurisprudência ou pode inovar. Preferiram seguir. Serviços que têm unidade de medida podem ser licitados por registro de preço. Acabou a polêmica. Serviço que tem unidade de medida pode ser licitado por registro de preços. Unidade de medida, metro quadrado, sempre que possível pelo resultado, sempre evitando o homem-hora, porque a pessoa, disposição, terceirização ilícita. D4, a aplicação de penalidades é compartilhada. O decreto foi muito feliz nesse ponto, ao definir claramente uma matriz de responsabilidade. Quem pune pelos erros da licitação é o gerenciador. Quem pune por erros no contrato é o contratante. Ficou muito boa a regulamentação. Aqui eu trouxe para a apostila apenas um detalhe que me chama a atenção e que eu espero que os senhores não errem. É que há uma diferença da quantidade que pode ser contratada por carona, pelo carona, no decreto 789 e no decreto 7581. Tá certo? Todo mundo fala que é 5 vezes, mas não é bem assim, eu vou lhes mostrar. Vou passar esse slide, que ele só define carona. Aqui, parágrafo 3º do decreto que regulamenta o RDC. Olha que interessante. A quantidade global de bens ou de serviços que poderão ser contratadas pelos órgãos aderentes e gerenciador somados não poderá ser superior a 5 vezes a quantidade prevista para cada item. Então, veja só, se eu licitei 100 computadores, o máximo que o gerenciador e todos os aderentes juntos podem comprar é 500. Lá foi colocado o parágrafo 4º no decreto 789-2. É comparação desses dois, tá certo? É que pode gerar alguma confusão. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente de adesões à ata de registro de preços, as adesões, não abrange gerenciador, não poderá exceder na totalidade ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata. Então, repare o seguinte, para órgão gerenciador e participante. Então, repare o seguinte, eu listei 100 computadores. Se foi pelo decreto 7581, o máximo que o fornecedor vai vender são 500 computadores. Se for pelo decreto do registro de preços, serão 100 para gerenciador e participante, mais 500 para as adesões. Há uma pequena diferença na redação dos dois que induz a essa diferença. A minha preocupação ao chamar a atenção não é para o que é certo, para o que é errado, porque os dois estão certos, são 2 decretos, os dois estão regulamentando, os dois podem fazer. É porque essa diferença tem que ser observada pelo servidor quando estiver permitindo carona, porque ele pode permitir, o total do fornecedor pode virar 600 num RDC. Então, tomar só esse cuidado. Não é? Eu acho que a redação poderia se tornar equivalente aqui, ia facilitar um pouco. Não custa nada, né, de fazer uma pequena mudança no decreto. Não é? A Dilma está logo ali, não é assim que a gente fala? Né? Então, a gente pode pensar assim. Não é? Com todo respeito à presidência da República, eu sempre faço questão de dizer o seguinte, qualquer crítica que eu esteja fazendo, não tomem como política, porque eu tenho
o privilégio, como todo cidadão brasileiro, e tem o dever de ser isonômico e criticar igualmente todos os partidos, né, e todos os governantes. Né? É o nosso privilégio de cidadão. Né? Muito bem. Intenção de registro de preços está aqui colocada. A questão da intenção de registro de preços foi colocada para operacionalizar e facilitar as compras em larga escala. Então, inicialmente, eu aplaudo muito a ideia do IRP, acho que veio para mudar as compras no Brasil e acredito que é uma ferramenta que, aos poucos, deve ir sendo ajustada. Eu tenho falado com alguns pregoeiros e CPL, eu sempre respondo perguntas lá no portal, né? Até o Yelton, que me ajuda a responder perguntas, está aqui presente, né? Nós respondemos perguntas, né? E surge muita pergunta, muita reclamação, né? Mas a gente vê que é uma questão de acomodação da ferramenta, né? É uma questão de acomodação da ferramenta. Porque nós não podemos querer corrigir no registro de preços problemas estruturais do país. Veja, o governo, nós não temos órgãos reguladores de qualidade. Então, uma das maiores dificuldades na licitação começa em definir o objeto. Eu conversava com o doutor Frederico agora há pouco, né? Como é que a gente define uma caneta? Olha a dificuldade. Uma coisa tão simples, porque a gente não tem um órgão regulador que diga caneta tipo 1, é a que escreve 6 quilômetros, tem esfera de tungstênio, é esferográfica, não sei o quê. Essa é a caneta BIC. Tá bom, a gente não tem um órgão que diga categoria 1. Às vezes você tem uma caneta excelente que escreve menos, a outra que trava. Nós não temos isso. E quando a gente faz licitação, o comerciante quer ganhar mais dinheiro. Né? E ao ganhar mais dinheiro, ele oferece um produto de menor qualidade. Né? E nós temos essa dificuldade toda. A gente vai voltar a esse assunto logo mais. Né? Então, é por isso que existem algumas dificuldades em usar o IRP. Aqui é onde está nesse dispositivo que manifestar junto ao órgão judiciador mediante a utilização do IRP sua concordância com o objeto a ser listado antes da realização do procedimento. Esse inciso 2 é porque quem vai ser órgão participante tem que concordar com o objeto listado, né, para aderir. Né? É uma dificuldade. E caberá ao órgão fornecedor beneficiário da ata, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gestor e órgãos participantes. A redação desse parágrafo ficou excelente, porque corrigiu um erro que tinha no anterior, né, no decreto anterior, que eu ajudei a fazer o erro, inclusive. Né? Parágrafo 5º, o órgão gerenciador somente poderá autorizar a adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando justificadamente não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. Esse aqui eu acho que deveria ter sido um item específico de auditoria do TCU, que era a gente que fazia registro de preços e não pedia nenhuma quantidade. Né? Então aí tinha uma porta que merecia uma investigação. Por que estava acontecendo isso? E o decreto fechou. Né? Primeiro quem compra, o gerenciador tem que comprar. Mas está travando muitos registros de preços no Brasil, porque as órgãos gerenciador demora. Não, eu fiz isso para comprar em dezembro. Eu fiz a licitação agora, em julho, mas eu só vou comprar em dezembro. Eu conheço um órgão agora que está nessa situação. E os participantes não podem. Né? Então, eu achei muito inteligente a ideia. Acho que o TCU já deveria ter feito uma auditoria nisso para verificar esse assunto, mas da forma como ficou, pode ter travado. Mas aqui embaixo tem uma exceção, né? Justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição para órgão judiciador. Acredito que poderia ter uma outra ideia de que, justificadamente, ele pode autorizar a adesão antes. Né? É o caso, por exemplo, de eu ter licitado para 2014. Tem gente que já está fazendo licitação para 2014 pelo registro de preços. Então, nessa situação, eu acho que eu justifico. Olha, eu fiz a minha licitação para 2014, mas não vou impedir gente fazendo compra em final de ano. A doutora Ana Maria falou hoje aqui, compras de final de ano. A gente adora isso, né, doutora Ana Maria? Compra de final de ano, adora, né? A gente enche os shoppings da cidade e o servidor público não pode ir. Quem trabalha na área financeira e licitação não pode ir ao shopping. Né? Dia 24 de dezembro está tentando achar dinheiro no computador para empenhar. Né? Então, os shoppings ficam mais vazios, né? Graças à licitação no Brasil. Isso é genial, genial, uma grande invenção. Aqui está, após a autorização do órgão judiciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação em até 90 dias. Uma excelente ideia, para não travar as adesões. Aqui, o órgão federal não pode comprar de município, distrito ou estado, eu acho que isso não se justifica mais, e é facultada adesão
dos órgãos estaduais, municipais e distritais à esfera federal. Entendimento do TCU sobre carona é regra de transição. Aqui há uma preocupação grande no sentido de que há duas teses sobre isso. A tese é a seguinte: os registros de preços que foram feitos no decreto anterior permitiam adesão. E esse decreto, ele colocou o seguinte: olha, os registros de preços feitos antes podem comprar gerenciador e participante. E ficou quieto em relação à carona. Então, existe uma dúvida se a gente pode continuar hoje sendo carona em registro de preços anterior. Esse acordo do TCU é o que me parece que tentou enfrentar a questão ao estabelecer o seguinte: realize fiscalização com vista a verificar o cumprimento do acordo 1233 de 2012 pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal, se for o caso, por amostragem. Esse acórdão eu critico veementemente porque de vez em quando acontece isso, porque o controlador não está sob controle de ninguém. Então, às vezes, o controlador, a pretexto de decidir e criar jurisprudência, legisla, e isso não pode acontecer. Essa tentação eu vi muitas vezes nos conselheiros do TCDF. Vamos resolver isso aqui, vamos dizer que não pode. Vamos dizer aqui que a gente não aceita preço acima do SINAP, ou do PIN e Volare. Não pode. A gente não pode dizer isso. A gente pode dizer o seguinte, como aí foi a decisão do TCDF foi nesse sentido, na época eu era relator de um processo, eu disse, nós vamos informar a todo mundo que nós vamos adotar a tabela PIN e Volare para julgamento. O SINAP não existia na época, nem estava estruturado direito. Nós vamos usar PIN e Volare para verificar os preços de todas as obras públicas. E quem estiver acima desse preço, nós vamos pedir justificativa. Eu não tenho o poder de legislar, mas isso é uma doença profissional do poder. Todo poderoso, Maquiavel já ensinava, né, tende a abusar do poder. Então, de vez em quando, você vê órgão de controle legislando. Nesse acordo 1233 foi exatamente o que aconteceu. Jurisprudência. TCU decidiu, adota providências com vista à reavaliação das regras atualmente. Esse aqui é o acordo 2692, que determinou limitar a adesão, e o decreto fez isso, 5 vezes. Né? Não há mais o que falar sobre isso. Agora eu vou entrar no que eu chamo assim, nossas lutas. Por que eu coloco nossas lutas? Porque eu gostaria muito que os senhores se enganjassem nisso. O Brasil precisa modernizar a legislação. Nós ajudamos o Estado do Maranhão a redigir o Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão. Está lá no portal deles. 2 anos sem licitação parada, pela Justiça ou pelo Tribunal de Contas. As associações aplaudindo. Teve inversão de fase. Teve algumas regrinhas para simplificar. Por exemplo, até R$5.000, se você está comprando um produto que tem em pelo menos 3 fornecedores, você pode indicar marca. Então, eu posso indicar BIC, Faber-Castell e Piloto. Eu posso indicar. Tá certo? Por quê? Porque eu não estou licitando fabricantes, eu estou licitando fornecedores. Compreendam? E toda a papelaria tem BIC. Não é a melhor marca do mundo, mas é uma boa caneta. Então, veja só, até R$5.000 lá, nós estabelecemos, pode indicar marca. Mas abrimos uma exceção. Você pode impugnar a indicação de marca se apresentar um laudo técnico assinado por especialistas credenciados lá no Inmetro e outras áreas, ou laboratórios, provando que o seu produto tem qualidade superior. Então, nós criamos regras para simplificar a vida das pessoas. Fizemos lá. Em Minas Gerais também tem decreto nesse sentido. E aqui vem a ideia de registro de preços. Olha só, ainda falta 15 minutos. Olha só, artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8666, que os senhores conhecem, falta 15 minutos. Parágrafo 3º, o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais. Então, os estados podem legislar, observadas as seguintes condições: seleção feita mediante concorrência, agora pode ser por pregão, validade do registro não superior a 1 ano. Olha só, validade do registro não superior a 1 ano. Minas Gerais e o Maranhão, nós já trabalhamos e já tem decreto
E qualquer hora essa ideia vai pegar no Brasil, porque eu mandei 2 vezes à Presidência da República decreto com essa sugestão para acabar no Brasil com a insanidade de compras anuais. Me perdoem a expressão, mas é a que eu considero adequada. Todo ano eu pego um papelão, abro, numero a capa e escrevo listação de compra de medicamento, listação de compra de material, que vai para o jurídico, que cada ano tem um parecer diferente. Esse ano não está bom, mas é igual ao do ano passado, mas esse ano não está bom. O jurídico está errado? Não, a jurisprudência pode ter mudado. O jurídico, eu imagino, todo integrante do órgão jurídico tem a mesma atribuição que nós temos, o interesse público. Aí vai para o controle. E aí acontecem coisas fantásticas. O sujeito está usando o edital há 10 anos, o mesmo edital, e um dia alguém vem e diz que está errado. Então nós temos que acabar com isso. Esse processo tem que acabar. Compreendam que quem olha de longe percebe que é insano. O que nós implantamos? Veja só, eu recebi uma homenagem da CEMIG por um novo modelo de gestão muito simples e que os senhores vão entender em 2 minutos. 2 minutos. Nós fazemos um pregão para registro de preços. Ele passa no jurídico, que só pode examinar cláusula jurídica. De vez em quando eu vejo algum controlador querendo imputar responsabilidade ao jurídico, que não é do direito. Quantidade não é do direito, marca não é do direito, não tem nada a ver. Tem que ter justificativa, é a única coisa que o jurídico olha. E aí faz o quê? Faz a licitação para o pregão. No ano seguinte, a gente arranca a folha lá com a tabelinha que tinha lá 4.000 lápis, 200 borrachas, 10 toneladas de papel, e coloca uma atualizada com as novas necessidades da administração. E reabro a fase de lances. Só isso. Então, todos os anos, o preço é novamente registrado, no mesmo processo. Olha, quando a gente começou a falar em registro de preço, o pessoal dava risada. Quando a gente começou a falar em carona, o pessoal dava risada. Agora a gente está falando registro de preço permanente. A CEMIG fez uma homenagem para nós exatamente porque Minas implantou o registro de preço permanente. Ok? Veja, aí você vai pensar assim, professor, mas pode surgir empresa nova. As empresas que desejarem participar da atualização de preços do registro de preço de material de expediente deverão comparecer ao órgão, pedir senha e código de acesso, provando a sua habilitação. É o único detalhezinho que a gente colocou lá. Quem quer entrar agora na festa, prova que está habilitado. Eu posso aumentar e diminuir a quantidade? Claro. Eu posso colocar post-it, que não tinha no ano passado. Claro, post-it. Né? Corretor, toque mágico. Né? Eu posso colocar tudo isso, não tem problema. A tabelinha, tem que passar pelo jurídico a tabelinha? Não, o jurídico não pode se imputar a responsabilidade ao jurídico, porque eu estou comprando 4.000 lápis ou 400. Agora, se eu escrever marca BIC, o jurídico tem que olhar se tem justificativa no processo. Então, essa tabelinha não tem nada a ver com o jurídico. Ok? E essa ideia nós já mandamos num decreto para a Presidência da República. Eu espero que um dia agradeceram muito minha contribuição, claro, mas não implantaram. Mas nós vamos implantar isso. Aí, veja só, vai sobrar as compras que são de rotina. Claro que se eu for comprar uma grande, vou comprar uma aeronave, vou comprar... Se bem que a CEMIG, quando me homenageou, é porque eles compraram avião atualizando o registro de preços em 48 horas do pedido. Façam em 48 horas do pedido. Aí está essa ideia. Então, essa é uma luta nossa, o registro de preços permanente para o Brasil. E que seja para todos os órgãos, né? Quando as propostas apresentarem... Porque um registro de preços vai derrubar o outro. Um vai derrubar o outro. Um vai derrubar o outro se a carona for livre. E os produtos serão de melhores qualidades porque você está avaliando quem está fornecendo nos outros. Professor, mas tem corrupção. Polícia Federal, órgãos de controle. Não é porque você facilita a compra que você vai achar que o corrupto nasceu agora. Quem for corrupto, vai ser sempre corrupto. A gente vai melhorar as normas. E o artigo 24, inciso 7, também dá essa ideia. A ideia de que você pode dispensar a licitação quando as propostas apresentadas
consignarem preços manifestamente superiores cadê? Aos do registro de preços. Aos do registro de preços. Será admitida a qualificação não superior ao constante do registro de preços. Então, veja só, se a proposta é superior ao registro de preços, você poderia abandonar o registro de preços porque carona ficou livre. Então, você tem uma arma para enfrentar o cartel. Foi um dos primeiros artigos que eu escrevi na minha vida, foram os cartéis e a licitação. Você teria uma arma. Hoje, se ele já forneceu 5 vezes, você volta ao que Eli Lopes Meireles, há 40 anos atrás, colocou como adjetivo de comissão de licitação, o papel de mascarado, de palhaço. Aqui, avançando um pouquinho mais, isso. Então, o decreto de registro de preço permanente, tem 2 modelinhos de decreto, está aqui disponível para vocês, pegarem se tiver interesse. Aqui, contratos de eficientização. O meu filho, o Murilo, deu uma palestra no Ministério, na ESAF, obrigado, na ESAF sobre contratos de eficientização. Nós acreditamos que eles podem ser implantados com a 8666, do mesmo modo, hoje. Então, nós estamos escrevendo um artigo agora, que a gente quer divulgar, para começar, porque o papel da doutrina é esse. O papel da doutrina é ajudar o normatizador, é ajudar o julgador. Esse é o papel da doutrina, né? Esclarecer, trazer a jurisprudência, trazer normas. É esse o papel de quem trabalha nesse nível. E contratos de eficientização. O que é isso? É eu poder dividir com uma empresa privada a economia que ela passa a proporcionar de água e de luz. Então, eu tenho proposto, existe o sistema ESCO, nós temos proposto que elas cuidem de manutenção também. E elas não estão se agradando muito da ideia, mas a ideia seria essa. Eu contrataria, por exemplo, para a Universidade dos Correios, uma empresa, ela faria uma licitação, um concurso, e ela apresenta um concurso um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir, que só ganha o primeiro colocado, e a empresa vem e faz um estudo amplo dessa área e diz, a Universidade dos Correios gasta por mês R$50 mil de energia. Se eu economizar a energia durante os 3 primeiros anos, toda a economia é minha, depois de 3 primeiros anos, ou dos 5 primeiros anos, é 50% minha e 50% do correio. E ele vem, troca iluminação, elevador, sistema de ar-condicionado, ela faz um investimento. E a minha ideia é que ela faça também a manutenção. Por quê? Porque na iniciativa privada já estão fazendo isso. E o artigo 15, inciso 3 da Lei 8666, diz que o que se faz na iniciativa privada, se for muito bom, pode vir para o governo, porque a gente tem condições de fazer melhor, porque a gente está visando interesse público. Fazer melhor. Pode parecer uma grande ousadia da minha parte, mas eu estou trazendo aqui um produto de uma empresa séria, não estou ganhando nada para isso, para trazer uma reflexão aos senhores. Banco de preços da empresa Negócios Públicos. E estou sendo muito honesto. Assim como eu também acho que o sistema Pini Volare é muito bom. O banco de preços hoje, ele está lá com 17 milhões de preços, 5 milhões registrados, e aí tem esse item. Por que isso? Porque não faz sentido, e eu costumo dizer com muita frequência, hoje eu ouvi do meu amigo Fred também, a opinião pessoal dele, deixou claro para mim, a questão da estimativa prévia de preços. Veja, não faz sentido você colocar um servidor público afetando a dignidade institucional de alguém que defende o interesse público, ir bater de loja em loja, pedir para preencher uma planilhazinha de orçamento antes de uma licitação. Por que afeta a dignidade? Porque o particular não tem que informar isso. Depois do particular, ele tem mais coisas para fazer do que um favor para um servidor público. Depois, porque essa planilha também não diz nada. Toda a operação da Polícia Federal tinha planilha com 10 fornecedores antes da licitação informando preços. Nós sabemos que hoje o Comprasnet evoluiu para ter dentro da sua base o CISPP. E na norma que cuida disso, IN2, tem o CISPP, no artigo 7º está colocado que eu posso dispensar até a pesquisa de preços se eu consultar antes o CISPP. E ele acumula preços do âmbito do governo. Mas existem algumas restrições a isso.
Talvez a forma de busca da informação não esteja tão boa. Então, estou colocando o seguinte, olha, existem bancos da iniciativa privada que estão catalogando preços de órgãos públicos. É exatamente o que a lei manda. A lei não manda o servidor ficar de joelhos ao lado de um fax, esperando uma planilha ser enviada por um fornecedor no final do ano, pedindo por favor. Não existe a cabala do 3 propostas válidas antes da licitação. Já chegou a sair até a decisão de dizer assim, antes da licitação, peça o maior número de propostas que você conseguir. Então, eu vou fazer 2 licitações, uma de mentirinha e uma de verdade. Então, veja só, o que eu acho sensacional nesse banco de preços é a ferramenta de busca. Né? E aí você deve estar pensando assim, por que você está falando disso e do PIN e Volare? Porque eu acho que o papel do governo, ele tem que se limitar a alguns cenários. Por exemplo, hoje, acho que o Brasil ganharia muito se alguém colocasse nos terminais dos computadores uma mensagem: nós estamos autorizando que as estimativas de preço sejam feitas pelo CISPP, pelo Banco de Preços e pelo PIN e Volare. Ah, mas o PIN e Volare tem a lei de diretrizes orçamentárias. E a gente tem que mudar também, porque nós temos que aproveitar o que a iniciativa privada está fazendo de bom, somar essa iniciativa privada junto com o órgão público, porque é o caminho que nós vamos encontrar consistências. Já imaginaram se você tiver ao seu alcance 3 bancos de preços? Às vezes o CISPP é ótimo, mas se eu tenho 3 à minha disposição, acabamos com um dos grandes problemas da licitação, que é encontrar o referencial de preços, para que a licitação dê menos problema à parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, lá no futuro, daqui 10 anos, quando você deixar o cargo. Né? E que a gente passe a enfrentar os desafios da licitação mais destemidos, porque essa coragem que nós exigimos do servidor público tem que encontrar ressonância na sociedade, que sabe que os senhores são responsáveis pela concretização do interesse público. Muito obrigado a todos. Obrigado.